Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos caros ouvintes. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Pode MA, apresentando aos nossos telespectadores nossos grandes poetas maranhenses. Hoje com uma grande pitada de literatura, apresentando alguns dos nossos doutores, Samuel Mendes, Eric Rocha, Pedro Azevedo e João Ribeiro. Apresentando poetas como Bandeira Tribuzzi, Arthur Azevedo, Gonçalves Dias, Maria Firmina, entre outros. Para começar a falar, vamos falar sobre literatura com o nosso doutor João Ribeiro. Irá nos dar uma pequena explicação do que é literatura. O que é literatura? Boa tarde, querida Flávia. Eu agradeço pelo convite e por convidar toda a minha equipe. E todos nós somos formados em literatura maranhense e brasileira. Eu começo falando o que é literatura. Podemos achar literatura em tudo. Podemos achar literatura até no slogan do nosso podcast, que é o Pode MA. A literatura é a base de tudo. Existem vários tipos de literatura, como a do gênero dramático, o gênero lírico, gênero narrativo. E tem uma diferença entre literatura e ficção. Por que essa diferença? Porque na ficção a gente não olha aquilo que vai acontecer, mas na literatura específica em si, a gente acha sim o que o autor está sentindo. Por exemplo, ele pode estar sentindo ansiedade, medo, angústia ou até mesmo amor. Depende de tudo. E isso faz ele criar uma literatura, coisas que podem acontecer dependendo dele. E agora eu passo para o nosso caro amigo Samuel, mas depois eu volto para falar um pouco sobre um homem muito importante. Mas eu vou passar agora para Samuel Mendes, que ele é doutor, formado na UEMA. Ele vai falar um pouco pra gente sobre uma mulher negra, filha de escravo, e que foi muito importante para a literatura e também quem fez o hino de São Luís, um homem bastante importante. Por favor, querido Samuel. Obrigado por me passar a palavra, doutor João Pedro. Obrigado pela participação, doutora Flávia. Vou falar um pouco sobre Maria Firmina. Ela nasceu em São Luís, no Maranhão, em 11 de março de 1822. Ela foi batizada somente em 21 de dezembro de 1825 por conta de uma enfermidade que a acometeu nos seus primeiros anos de vida. Quem era a mãe de Maria Firmina? A mãe dela é Leonor Filipa. Ela era uma mulata e uma escrava. O que foi Úrsula? Úrsula foi o primeiro romance postado por uma autora brasileira. Você também falaria sobre Bandeira Tribuzzi? Sim, claro. O nome dele literário... Não, Bandeira Tribuzzi, perdão. É o nome literário de José Tribuzzi Pinheiro Gomes. Ele foi um dos maiores nomes na poesia maranhense no século XX. Ele nasceu em 2 de fevereiro de 1927. Ele é filho de um pai português e uma mãe maranhense, descendente do pintor italiano radicado em São Luís, Domingos Tribuzzi. Ele fez uma grande importância para homenagear São Luís do Maranhão. Sim, a canção Louvação a São Luís, de Bandeira Tribuzzi, é o hino oficial da nossa cidade. O que Maria Firmina dos Reis usava para compor as suas obras? Ela... Como um romance? Ela se inspirou muito nos anos de escravidão. A literatura também, uma observação, a literatura também possui tempo, como o tempo barroco, o tempo pré-moderno, o tempo moderno, entre outros. Atualmente, a gente está no tempo Tendências Contemporâneas, que iniciou desde 1960. Vamos dar progressão para o nosso doutor, Pedro Azevedo, que irá apresentar um pouco sobre Arthur Azevedo e Aloysio Azevedo. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Obrigado pelo convite, doutora Flávia. E hoje vou falar um pouco sobre Arthur Azevedo. Quem foi Arthur Azevedo? Nasceu em São Luís do Maranhão, licenciou-se em Letras Neolatinas na primeira turma da Faculdade de Filosofia de seu estado natal e doutorou-se em Literatura Brasileira pela Faculdade de Letras da Universidade do Rio de Janeiro. Arthur Azevedo, desde muito jovem, já mostrava interesse no espetáculo. Abre aspas. Aos 8 anos, organizava espetáculos de Suíça com os meninos da minha idade.
fecha aspas. Arthur Azevedo, no livro que eu estava lendo, ele fala bastante que o pai dele tinha uma biblioteca. Nessa biblioteca, a maioria dos livros era francês, que ele acabou lendo e se interessou, e ele tem uma certa facilidade em falar o francês. Nesse de um livro que ele estava lendo, ele acabou encontrando o assunto da sua primeira peça, Uma Tragédia, a única que ele interpretou. Com licença, Pedro. Arthur Azevedo foi um grande escritor, poeta, mas teve um familiar dele que também seguiu esse caminho. Você poderia falar o nome dele e o que ele fez? A Luiz Azevedo foi o irmão mais novo de Arthur Azevedo. Nasceu no Maranhão. A Luiz Azevedo foi um caricaturista, jornalista, romancista e diplomata. Nasceu em São Luís, em 14 de abril de 1857. Faleceu em Buenos Aires, na Argentina, em 21 de janeiro de 1993. Junto com Arthur Azevedo, fundou a 29ª cadeira na Academia de Letras do Maranhão. Eles migravam porque a maioria dos poetas migravam. Por conta que onde eles moravam não tinha tanta educação. Por conta disso, eles acabavam migrando para ter um melhor conhecimento. Flávio, eu queria pegar essa pauta e falar. Os maranhenses específicos saíram daqui, do Maranhão, para estudar o Rocoíbra em Lisboa, em Portugal. Eles vinham e traziam conhecimento, por isso foi conhecido como Atenas Brasileira. Tanto que a gente teve Humberto de Campos, Benedito Leite, Souza Andrade, Nauro Machado, Maria Luz, tivemos Maria Firmina dos Reis, José Montelo e Gonçalves Dias, que foi um ícone. Eu queria para o Dr. Eric agora passar a palavra, para ele falar um pouco sobre Gonçalves Dias e José Montelo, se tiver nos seus conhecimentos. E aí, JP, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, doutora Flávia, pelo convite, por estar fazendo parte do seu podcast. Vou falar de dois grandes imortais, Antônio Gonçalves Dias e José Montelo. Neste momento, falarei primeiro de Gonçalves Dias. Quero iniciar declamando uma poesia que vocês, telespectadores, devem conhecer, chamada de Canção do Exílio. Da onde veio esse nome, exílio? O nome exílio recebeu este nome, pois nele o autor retrata a falta que faz a terra amada, descrevendo como as características do local onde está. Exilado não se compara com as de seu país, que na sua visão é muito mais belo. Agora vou clamar essa poesia. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrela, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer em controlar. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais no encontro cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer em controlar. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, que era para a sua terra natal. Antes de ele morrer, ele queria voltar à sua terra natal, sem que desfrute os primores que eu não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Ele conseguiu realizar esse desejo? Sim, dizendo alguns especialistas em literatura, falaram que ele ainda chegou às margens, perto, no baixo dos Atins. E agora eu vou falar... Com licença, querido Eric, mas alguns falam também que foi Caxias. E Gonçalves Dias, ele foi o único que morreu daquele naufrágio, porque todos sobreviveram. Porque eu sei que ele estava no porão, por conta que ele estava com a tuberculose, se não me engano, a doença dele, não é isso? Ele estava com tuberculose e ele foi isolado de todos do navio. Isso está correto? Sim, sim. Ele estava doente e acabou indo para Coimbra, para Portugal, para poder tratamento. Mas quando chegou lá, Odorico Mendes acabou falecendo. Então, ele tentou os manuscritos de Odorico Mendes,
mas, porém, ele não conseguiu os manuscritos. E quando ele estava no barco, já estava muito doente, quase falecendo, ele pediu que ele voltasse para a sua terra natal, lá na embarcação. Então, ele chegou, ele queria tentar chegar a ver a sua terra natal. Então, ele ainda conseguiu chegar às margens no Baixio dos Atis. Sim, exatamente como ele clama no poema, né? Sim. Existem histórias que foram retratadas, mas só que durante a minha pesquisa não foi falado o que foi, porque eu conversando com a bibliotecária da AML, Academia Maranhense de Letras, ela fala que existe uma história por trás da morte de Gonçalves Dias, só que isso não foi revelado. Você sabe sobre isso? Não sei. Obrigado, senhor Eric. Porque a bibliotecária, né, relatou a gente porque foi muito estranho Sim. ele ter sido a única vítima desse naufrágio, né? Sim. Mas eu acho que por conta dele estar isolado, ele foi o mais afetado nessa situação. Sim, até porque também ele já estava adoentado e já estava... Sim, e como nessa época a tuberculose era uma doença bem afetiva, que se tu pegasse ela assim, já pensava logo na morte. Sim, tratamento. Ele também foi conhecido por outro nome, né? O indiano. Sim. O indianismo foi a primeira relação romancista do Brasil. E o indianismo também tinha como índio o grande herói. Então, nas principais obras do indianismo de Gonçalves Dias, ele retratava um índio como um herói. Sim, há uma obra muito famosa que retrata esse sentimento de amor que ele sentia pelo indianismo, que apresenta tanto no Palácio dos Leões, tanto na AML. Sim. Para finalizar agora o nosso podcast, eu agradeço. O senhor quer falar alguma coisa, senhor Eric? Sim, doutor JP. Agora sim vou falar sua síntese cronológica biográfica de Gonçalves Dias. Nasceu em 10 de agosto de 1823, no sítio denominado Boa Vista, da Jatobá, distante cerca de 14 léguas de Caxias, filho do comerciante português João Manuel Gonçalves Dias e da cafusa maranhense Vicência Mendes Ferreira. Entre 1830 e 1835, Gonçalves Dias iniciou o estudo de primeiras letras com o professor José Joaquim de Abreu. Passa a estudar caligrafia e contas com o primo Antônio, caixeiro de João Manuel. Matricula-se no curso do professor Ricardo Leão Sabino, onde estuda latim, francês e filosofia. E agora vou falar um pouco... Calma. Para finalizar a sua fala, vamos passar... Por quem Gonçalves Dias era apaixonado? Por Ana Amélia. Você vai falar sobre o seu conhecimento sobre Josué Montello, não é isso? Sim. E depois o senhor Samuel vai falar a biografia que ele tem reunida. Para finalizarmos. Sim. Agora sim, irei falar do imortal jornalista, professor, teatrólogo e escritor brasileiro chamado de Josué de Souza Montello. Nasceu em 21 de agosto de 1917, na Rua dos Afogados, em São Luís, filho de Antônio Bernardo Montello e Márcia de Souza Montello. Entre 1923 e 1936, Josué Montello ingressou na Escola Modelo Benedito Leite, onde fez o primário, já no Liceu Maranhense, onde concluiu o curso secundário. Fundou e dirigiu em 1934 o jornal A Mocidade, aos 17 anos. O primeiro gênero literário explorado foi da poesia, principalmente a satírica. Em abril de 1936 foi para Belém e em dezembro foi para o Rio de Janeiro. Logo entre 1939 e 1948, casou-se com Rosita Moreira Lima. Nasceu sua primeira filha, Lanca Elizabeth, e publicou seu primeiro romance, Janelas Fechadas. 4 anos depois, nasceu sua segunda filha, Lília. Em 1948, eleito membro da Academia de Letras, ocupando a cadeira número 31. Como também é chamada a AML? A AML é a Academia Maranhense de Letras, também chamada Casa de Antônio Lobo. Antônio Lobo. Esse sonho de Josué Montello de sentar em uma das poltronas da AML
Veio da onde? Começou a se aproximar, a se isolar por conta da tuberculose e se aproximou após ler jornais, livros e revistas, e daí começou a se apaixonar pela literatura. Sim, como eu expliquei, a mesma doença que Gonçalves Dias sofreu, José Monteiro também sofreu. Então ele buscou se isolar e daí veio a paixão, né? Que ele começou a ler jornais, revistas, livros e veio o grande sonho dele, que era ingressar na AML, Academia Maranhense de Letras. Ele foi bastante premiado, né? Quais as obras mais famosas de Josué Monteiro? Cais da Sagração, Noite sobre Alcântara e os Tambores de São Luís. Qual foi o tempo que ele começou a se interessar por literatura? Foi quando ele acabou sofrendo dessa doença tuberculose, chamada tuberculose. Ele migrou? Sim, para estudar, para busca de conhecimento, já que pois aqui não era o suficiente para ele ter esse conhecimento. Agora vamos passar para o querido Samuel, para ele falar sobre as biografias que ele reuniu. Voltando ao assunto de migração, Bandeira Tribuzzi também foi um dos poetas que migraram para Portugal, para justamente a Universidade de Coimbra. Ele viveu em Portugal até 1946, assim voltando a São Luís. Já em 1948, ele iniciou o modernismo no Maranhão, com a publicação do livro Alguma Existência. Ao do ex-presidente José Sarney, José Bento e outros escritores, ele fez parte de um movimento literário difundido através da revista A Ilha, na qual foi um dos fundadores que lançou o modernismo no Maranhão. A morte ocorreu em plena maturidade produtiva, no caso. Morreu em 8 de setembro de 1977, tendo um memorial criado em sua homenagem. Esse memorial é um memorial de Bandeira Tribuzzi, localizado próximo ao Espigão Costeiro. Já Maria Firmina, ela morreu em 11 de novembro de 1917, ela morreu cega e pobre, em uma casa de uma ex-escrava chamada Mariazinha. Ela é a única mulher que tem uns bustos na Praça Deodoro, em sua homenagem. Eu tenho uma pergunta a fazer a todos vocês. Por que São Luís é conhecido como Atenas brasileira? Por conta, principalmente, da sua grande diversidade cultural. E também, doutora Flávia, por ser o berço da literatura. E também a Atenas era a capital da Grécia. Então lá tinha muita diversidade cultural, principalmente de poetas, estudiosos. E os poetas, eles saíam daqui para ir para outro lugar e trazer de lá o seu conhecimento para cá. Então, por isso, São Luís foi considerada a Atenas brasileira. Um passarinho veio no meu ouvido e pediu para perguntar para o senhor Pedro por que do Teatro Arthur Azevedo, que fica na Rua do Sol. Teatro Arthur Azevedo, seguindo os passos do modelo da cidade de obra europeia, o teatro possui Maranhão pelo estilo neoclássico, o movimento arquitetônico que remete ao classicismo, do início da civilização ocidental cristã. Gregos e romanos aplicavam na arquitetura formas geométricas perfeitas, como triângulo, retângulo e círculo. E é verdade, se você for no Teatro Arthur Azevedo e perceber bem, a fachada dele é perfeita. Se você reparar bem, o eixo central, ele é igual, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Você consegue ver formas geométricas, como círculos, triângulos e quadrados. Sim, e esse teatro não foi importante apenas para o Maranhão e para São Luís, foi importante para o Brasil todo, né? Ele era teatrólogo, Arthur Azevedo? Sim, Arthur Azevedo era teatrólogo. O Teatro Arthur Azevedo, o nome Teatro Arthur Azevedo, na década de 20, é uma homenagem ao importante teatrólogo maranhense, que foi o Arthur Azevedo. Desde então, o lugar enfrentou momentos de crise, chegou a parar de funcionar, chegou a funcionar como cinema, já passou por várias restaurações. Senhor Eric Rocha, o que o livro Tambores de São Luís retrata? Ele retrata a diversidade cultural da nossa grande São Luís, da nossa riqueza, principalmente dos tambores de mina, das ruas,
da nossa grande São Luís, principalmente ali a rua do Centro Histórico. E Noite sobre Alcântara. Noite sobre Alcântara retrata um pouco também da diversidade de Alcântara. E olha que sempre quando o José Montello fosse falar sobre, por exemplo, se ele fosse falar sobre a nossa grande São Luís, ele sempre colocava abaixo um mapa da nossa grande São Luís. Para ele, aquilo dali, ele se sentiria mais vivo. Então, ele sempre fazia isso. Se ele fosse falar sobre Alcântara, ele colocava o mapa de baixo a baixo para poder se sentir vivo, como se ele estivesse lá presente. Josué Montello só trabalhou na área da literatura? Não. Samuel. Maria Firmina ainda sofreu o processo da escravidão ou não? Não. Complementando o que vocês falaram agora sobre a Teresa brasileira, porque eu deixei um pouco o vídeo do foco, reunindo o que vocês falaram, foi o que eu entendi aqui. São Luís é conhecida, não só São Luís, Maranhão, é conhecida como Atenas brasileira por conta da sua diversidade cultural e por conta que também é o berço da literatura do Brasil. É isso, senhores? Sim. Sim, por apresentar bastante poetas, escritores, comparando a Grécia, porque também possuía bastante. Nossa São Luís abrange diversos nomes dados a ela. Vocês sabem quais? Sim, Ilha do Amor é um deles. Jamaica brasileira. Eric, por que Jamaica brasileira? Por quê? Porque é conhecido como Jamaica brasileira, doutora Flávia? Porque o nosso reggae ele é diferenciado de outros países. Aqui ele é dançado diferente, ele é dançado mais agarradinho. Por isso é chamado de Jamaica brasileira. Não só de outros países, também como de outros estados, né? A nossa forma de dançar é única. Sim, é diferente. Sim. E eu escutei também uma pessoa falar que o sinal daqui pegava melhor para a Jamaica. E eles achavam muito estranho, porque a dança era calma e eles dançavam de forma muito espontânea, vamos dizer assim. Você acha que também foi por isso que mudaram, por conta do ritmo da música? Provavelmente sim. Então, o que eu sei sobre a Atenas brasileira é porque sabemos que nossa literatura maranhense é repleta de poesias, cheia de encantos em suas histórias e cordéis, descrevendo a beleza da nossa grande terra e linda, nossa tão chamada Atenas brasileira. Para finalizar, vamos falar sobre Ferreira Goulart. Quem foi Ferreira Goulart? Ferreira Goulart, ele nasceu em São Luís e na sua infância ele gostava muito de brincar nas ruas da belíssima São Luís. No livro que eu li, que é Cadernos da Literatura Brasileira, 10 anos, lá retrata sobre vários poetas, como José Montello, do Brasil inteiro, fala sobre os poetas. E na parte de Ferreira Goulart, tem falando: eu adorava brincar na minha linda São Luís, olhar as palmeiras e tudo. Vamos combinar que São Luís é muito mais bonita do que uma metrópole, vocês concordam comigo? Por conta que é mais vivo do que uma metrópole, só prédios, essas coisas. Aqui não, aqui tem palmeiras, aqui é uma terra de encantos, vamos dizer assim. Palmeiras, praias, aqui é o que mais tem. Arquitetura diferente, né? Nós temos uma arquitetura única, parecendo com Salvador. Salvador e São Luís são semelhantes demais, o centro histórico. E Ferreira Goulart falou que quando ele começou a conhecer o tempo parnasiano, que é uma época da literatura brasileira, ele começou a observar que a vida não era só brincar. Os outros meninos chamavam ele para brincar, assobiavam que ele tinha um assobio único para chamar ele, perdão. E ele falou que ele começou a ignorar esses assobios e eles começaram a atacar pedras, mas ele decidiu vestir sua roupa de homem, vamos dizer assim, e começar a focar apenas na literatura. Ele lia noite e dia, ele estava olhando a literatura como uma fruta. Como assim como uma fruta? Ele olhava a literatura de uma maneira, todos olhavam a literatura e ele olhava de outra. E ele estava querendo chegar naquele núcleo para poder mostrar a literatura da forma dele. Tem alguma coisa a falar, certo, Flávia?
São Luís também é a única cidade, né, que foi fundada por franceses, invadida por holandeses e colonizada por portugueses. Queria saber, doutor João Ribeiro, se Ferreira Goulart também migrou. Migrou, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas Ferreira Goulart foi exilado, mas ele foi para o Rio de Janeiro estudar, foi para a Europa buscar mais conhecimentos, como todos os autores maranhenses, os literários. Ele fez diversas coisas para abranger o conhecimento dele mais ainda. Qual foi um dos grandes prêmios de Ferreira Goulart? Ele ganhou prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte, em 1976, prêmio Machado de Assis, 2005, prêmio Camões, 2010, prêmio de ABL, Academia Brasileira de Letras, em 2011, e diversas coisas. Vamos ressaltar que, segundo Vinícius de Moraes fala que o Poema Sujo, que foi um dos livros mais o livro mais famoso de Ferreira Goulart, ele fala que foi um livro muito importante para a literatura brasileira, e não só para a literatura brasileira, mas para o mundo todo, durante os últimos 5 anos. E eu vou declamar agora uma poesia, uma parte do Poema Sujo, porque é um livro. Só um minuto. Ele fala assim: sobre os jardins da cidade, urino pus, me extravio, na rua da estrela escorrego, no beco do precipício, me lavo no ribeirão, mijo na fonte do bispo, na rua do sol me cego, na rua da paz me revolto, na do comércio me nego, na das hortas floresço, na dos prazeres soluço, na da palma me conheço, na do alecrim me perfumo, na da saudade adoeço, não, da saúde adoeço, na do desterro me encontro, na da alegria me perco, na rua do Carmo berro, na rua da direita erro, e na rua da aurora adormeço. Acorda na zona, o dia ladra e navega, enfunado e azul. Aí ele retrata bastante localidade do nosso centro histórico, né? Sim, senhora. Como não só Ferreira Goulart, mas como Josué Montelo, Gustavo Dias, Maria Firmina dos Reis, Bandeira Tribuzzi, Arthur Azevedo e a Luísa Azevedo, eles eram apaixonados por São Luís. Assim como durante as minhas pesquisas eu fiquei apaixonado por São Luís. Porque percebemos assim, se olhar mais de perto, vamos ver que São Luís é linda. A gente olha só a parte ruim da cidade. Mas se a gente for prestar atenção, São Luís é perfeita. Sim, e há várias curiosidades na nossa própria cidade que a gente não conhece mesmo, né? Porque se a gente for tirar um tempo ali para conhecer o centro histórico, o reviver, a gente vai abranger várias curiosidades. A gente fazendo pesquisa, a gente aprende demais, né? Foi durante essas pesquisas que eu descobri sobre Atenas brasileira, por conta disso tudo. Um senhor que me falou sobre isso e eu vim abranger mais conhecimento, estudei bastante para chegar na minha formação de hoje, que sou formado na UEMA em literatura, não só maranhense, mas brasileira. Eu me especifiquei na literatura maranhense, como o senhor Samuel. Você é doutor em literatura, né? Quais são os tipos de literatura? A literatura tem classificação? Tem como eu disse no início, tem o gênero lírico, o gênero narrativo, são gêneros, né? Mas aí tem o tempo, tem o barroco, o parnasiano, que foi que Ferreira Goulart participou, o pré-moderno, o moderno, tem as tradições contemporâneas, tem diversas. Se eu for falar aqui, são várias. Gostaria de fazer uma pergunta a todos os doutores. Como vocês são doutores, acho que com certeza vocês devem conhecer esse lugar. Há um local que homenageia alguns dos nossos grandes nomes da literatura maranhense no nosso centro histórico. Você sabe qual é esse local? Sim, doutora Flávia. Praça dos Poetas é o local onde homenageia alguns dos nossos principais poetas maranhenses. Exatamente. Vocês já fizeram visita nesse local? Sim. Lá apresenta poesias, biografia. É muito importante a gente conhecer, porque de lá a gente aprende muito
não só da vida desses poetas, porque eu mesma, minha avó me perguntou assim, tu sabe quem recita esse poema? Tu sabe quem é um criador? Eu não sabia, era Gonçalves Dias, A Canção do Exílio. Para finalizar, vamos agradecer o nosso patrocinador que deu esse estúdio, Upper Make Marketing Digital, o JP. E vamos finalizar aqui agradecendo a todos vocês, senhor Eric Rocha, senhor Samuel Mendes e Pedro Azevedo. Pedro Azevedo. E eu convido vocês ao nosso próximo podcast, que vamos abranger o tema ainda. Obrigada pela participação de todos, vocês são muito importantes para o nosso país, né? Grandes doutores. E obrigado, segue lá no Instagram.